melhor ser amado ou ser temido? Essa é uma questão do realismo clássico, trazida por Maquiavel em sua obra O Príncipe. E aí, sabe me dizer a resposta para essa questão? Oi pessoal, eu sou a Blenda, sou acadêmica de Relações Internacionais e hoje eu vim compartilhar com vocês uma reflexão de uma obra muito interessante, é uma obra importantíssima quando a gente estuda realismo, que é uma das primeiras teorias que a gente estuda de relações internacionais. E apesar de ser uma obra um tanto antiga, muitos governantes ainda utilizam estratégias ditadas por Maquiavel. E, gente, o que era essa obra O Príncipe? Maquiavel escreveu essa obra que a gente pode interpretar como um manual para que os governantes pudessem adotar estratégias necessárias para que tivessem reinados longos. E para isso precisava ter um acordo entre o rei e os seus súditos, certo? Então, a gente acaba partindo daquela premissa, daquele contrato social, de que o rei ele é importante para quê? Principalmente quando a gente entende por que existe um governante, por que foi criado um Estado, a gente tem que entender que a principal coisa ali, principalmente se a gente está falando de realismo, é garantir a segurança. Então, é melhor ser temido ou ser amado? E aí? Quem já leu já sabe a resposta, mas que você que ainda não leu, mas deve estar curioso no mínimo, né? A resposta certa é que é muito difícil você ser amado e temido ao mesmo tempo. Então, quando isso não for possível, o melhor é você ser temido. Porque dessa forma, as pessoas vão te respeitar. É muito mais difícil que alguém queira te derrubar quando alguém tem medo do que quando alguém simplesmente gosta de você, né? Porque amizades acabam, mas quando alguém tem medo, dificilmente alguém te tira do poder. Então, gente, refletindo nos dias de hoje, é comum a gente escutar, tal político é maquiavélico. O que quer dizer isso, gente? Vamos refletir sobre o nosso atual presidente Bolsonaro. Bolsonaro, digamos que tem muita gente que gosta dele, mas tem muita gente que fica com medo do que ele pode fazer e tudo mais. Muitas pessoas elegeram Bolsonaro acreditando na promessa de que ele traria segurança, né? Especialmente porque ele vem da área militar e porque ele sempre levantava a questão de segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro. Então a gente acreditou na promessa de que ele conseguiria garantir pra gente a segurança, né? Que é algo que é importante pra vida, né? É importante pra conseguir controlar aquela guerra de todos contra todos, né? Isso fez com que ele ganhasse alguns votos. Mas existe outra coisa que Maquiavel disse nesse capítulo, era que se você não pode ser amado, evite ser odiado. Porque se alguém te odeia tanto, a ponto de te dar uma facada numa campanha de eleição, né? Isso é perigoso, significa que alguém lá na frente vai tentar te derrubar outra vez. Então, para você evitar esse tipo de situação, para te tirar do poder, é melhor você evitar ser odiado. E era exatamente isso que o Bolsonaro tentava fazer em período de campanha. Ele ia em entrevistas e quando questionavam a ele se ele era homofóbico, se ele era machista, ele sempre respondia de forma como se fosse uma grande brincadeira tudo. E muita gente foi acreditando nisso e com isso ele foi se tornando popular, evitando ser odiado. É claro que existem pessoas que amam ele, existem pessoas que não gostam, mas não o odeiam. E ele construiu essa ideia, esse sentimento nas pessoas. Então, sim, Bolsonaro foi muito maquiavélico, é como se ele tivesse lido a obra, né, ou pelo menos as pessoas dentro do grupo político dele, para conseguir construir aquela eleição, né. E hoje, talvez a gente não veja mais esse esforço para ele não ser odiado, ele tenta bater um pouco de frente com as pessoas, né, com jornalistas, com a comunidade acadêmica, enfim, com as pessoas depois que ele chegou ao poder. Isso a gente já não pode considerar como maquiavélico, porque o que ele tem feito para ser menos odiado? Então aqui não cabe questão de posicionamento político, nem nada, é uma reflexão sobre o que é ser um político maquiavélico e um exemplo atual. Então, assim, para que um reinado se prolonga,
é necessário que o governante, né, o rei, ele possa ser temido, ele possa garantir ali para os seus súditos, de fato, os direitos que eles querem, né, e evitar ser odiado, porque senão ele pode ser facilmente derrubado, ele pode sofrer um impeachment nos dias de hoje, esse tipo de situação. E aí, gente, vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram? Eu sei que foi curtinho, mas é o tipo de vídeo que eu posso estar trazendo aqui sobre análise, né, dos nossos governantes, trazer o tema de política de forma mais atual. E a gente pode ir conversando. Quero saber se vocês se interessam. E é algo que é muito curioso. É o tipo de papo que eu costumo ter com meus colegas de curso. E seria um prazer estar aqui com vocês. Mas o mais importante para que a gente possa continuar conversando é que sempre exista respeito, né? E que a gente sempre busque estar lendo, buscando conhecimento cada vez mais para que a gente possa dialogar. E eu vou trazer um vídeo sobre posicionamento político. Muita gente não sabe meu posicionamento político, mas chega de mistério e eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Tchau!